boa tarde. Eu sou a Ana Paula, sou sócia da área de societário e M&A da Azevedo 7 Advogados. Estou hoje aqui com os meus colegas Ana Carolina Veloso, da área de M&A e societário, e Guilherme Moraes, da área de inovação e tecnologia. Nós estamos aqui hoje no Minas Summit, que é um super evento de inovação em Minas Gerais, para falar um pouquinho aí dos aspectos jurídicos que envolvem a área de empreendedorismo e inovação. Eu estava agora no painel do palco principal da Liberdade, que a Paola Carvalho estava entrevistando o Rodrigo, da Simpla, e a Mônica, da Solides, sobre o lado difícil de empreender. Foi bem bacana. O Rodrigo contou um pouquinho de como o mercado dele, né, da Simpla, deixou de existir na pandemia, como que ele se renovou, reinventou. A Mônica também contou dos desafios do dia a dia do empreendedor, que são desafios mais do lado business, né? Aqui hoje eu quero perguntar para a Ana Carolina, para ela contar um pouquinho para a gente dos principais desafios jurídicos, do ponto de vista jurídico, que o empreendedor enfrenta numa rodada de investimentos. Conta para a gente, Ana. Obrigada, Ana. Bom, então, na verdade, eu acho que o principal desafio e aonde a gente vê, né, os empreendedores, digamos, pecando muito, é exatamente não ter se preparado, né, para aquela rodada de investimento e desde o início. Eu acho que você deixar a casa bem arrumada, né, desde o início da startup, desde que você começa a desenvolver o produto e aí, né, recebe às vezes sócios que são empreendedores também ou colaboradores. Arrumar a casa é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que você vai buscar investimento fora da startup, investimento no mercado, você passa por um processo, né, de avaliação da empresa. E muitas vezes, várias startups e empreendedores, se tivessem, né, com a casa arrumada, como a gente fala, desde o início, chegaria nesse momento e a própria startup poderia ter um valor maior do que teria antes, né, por organização mesmo. Então, quando a gente vai para uma captação de investimentos, né, que os investidores começam a olhar para dentro da startup para decidir se querem fazer o investimento ou não, de que forma vão estruturar aquilo, a primeira coisa que eles vão querer fazer é uma due diligence, né, uma auditoria jurídica, que eu brinco que é como se fosse um raio-x da empresa, né? A gente faz um grande diagnóstico, né, de várias áreas, do que está regular, do que não está regular, do ponto de vista jurídico, contratos, licenças, né, e também algumas questões envolvendo produtos também, né? Esse é um bom ponto que você levantou. Eu queria ouvir do Guilherme, do ponto de vista mais de tecnologia, quais são os cuidados que as empresas têm que ter, né, e como que os advogados podem apoiar no processo para preservar o valor do negócio, da tecnologia, né, do produto que está sendo desenvolvido ali pela startup. Bom, boa tarde. Acho que o ponto que a Ana trouxe é muito relevante, porque nesse raio-x, né, nesse momento em que esse investidor faz esse raio-x, vários aspectos que vão ser analisados vão ser sobre a ótica jurídica, mas do produto e do impacto que isso vai ter. Então, um dos pontos, por exemplo, é a Lei Geral de Proteção de Dados, se aquela empresa está adequada ou não está adequada, se ela passou por aquele processo. Às vezes ela não vai precisar de ter a figura do DPO, né, que seria o responsável pelo tratamento de dados ali dentro da empresa, mas ela vai precisar de possuir as políticas, as boas práticas. Será que ela se atentou a isso? Nesse momento desse raio-x, será que a ausência desse procedimento, dessa política, desse cuidado jurídico, não vai impactar no valor que vai ser aportado, não vai gerar algum impacto negativo durante esse processo frente a esse investidor? Né? Também temos, por exemplo, a questão da propriedade intelectual. Uma empresa hoje que seu produto é um produto digital, ele decorre do trabalho intelectual de alguém, seja daquela pessoa que é o proprietário daquela empresa, que hoje é um dos sócios fundadores, ou se não, de seus funcionários contratados ali para participar desse desenvolvimento. E aí, os contratos que foram firmados, eles estão adequados? Eles se resguardam sobre essa ótica? Eles estão devidamente prevendo os direitos de cada um? A empresa está resguardada? Aquele produto é efetivamente dela? Vamos considerar que não tem no contrato essa proteção, essa determinação. Como que nós vamos resolver isso? Isso também pode gerar um impacto lá na frente, nesse momento. Né? O raio-x é feito para pensar qual vai ser a dor de cabeça que vai me dar. Então, fazer esse dever de casa, de se organizar, de entender. Às vezes a gente pensa que o jurídico é chato, mas na verdade ele é chato quando ele me tem um problema.
né? Mas no momento em que eu faço esse trabalho anterior, ele é muito bacana porque ele vai eliminar um problema lá na frente. Ana, e aí, feito esse diagnóstico, como que isso reflete nos contratos de uma rodada de investimento e como que o advogado pode apoiar, né, o empreendedor nessa jornada? Eu acho muito interessante isso que, né, o Gui trouxe, principalmente sobre essa questão, às vezes ainda não precisa de um DPO e outras coisas nesse sentido. Eu vejo, às vezes, muitos empreendedores falando assim, a nossa estrutura ainda é muito simples, ou a gente vai fazer uma rodada de investimento que é muito simples, talvez a gente não precise, né, de um escritório ou de buscar um auxílio agora, mas as coisas são muito customizáveis, né, Ana? Não necessariamente a gente aplica uma estrutura de uma empresa, né, no estágio mais desenvolvido para as startups, né, cada um dentro do seu contexto. Então, isso é muito customizável, muito adaptável. É importante, eu acho, deixar isso muito claro, porque, como o Gui falou, eu acho que as pessoas tendem a pensar no direito e no jurídico quando você tem um problema e você precisa resolver. Sendo que, na verdade, o direito começa exatamente na construção, né? Igual lá no escritório, a nossa área, ela tá ali para ajudar os nossos clientes a construírem negócios, a construírem suas empresas da melhor forma possível e de uma forma sólida. Então, quando eles vão para as rodadas de investimento e vão lá captar esse investimento no mercado, investimento é risco, né? Então, os investidores vão olhar para aquela empresa e vão falar qual o tamanho do risco que eu estou assumindo aqui. Eu quero assumir esse risco ou não quero assumir esse risco? Então, nesse momento, é muito melhor ter a casa arrumada, principalmente para a gente trabalhar melhor nos contratos de investimento, né, que são um dos documentos definitivos, pode ser um dos documentos definitivos, dependendo da estrutura da rodada de investimentos, até acordos de acionistas, né, que vão regular aí o relacionamento entre os fundadores e investidores, enfim, demais partes. São vários documentos envolvidos, uma negociação às vezes muito extensa, morosa, né, e estar bem ali apoiado, com base de dados, organizado, faz toda a diferença. Sim, e assim, o advogado, querendo ou não, ele já passou por vários desses processos com outras empresas e outras startups, então ele tem um olhar sobre aquilo, até sobre a própria negociação que está acontecendo ali, diferente por experiência mesmo. Então, assim, essa experiência também que o advogado traz para a mesa, que além do jurídico, é muito importante e muito rica para ajudar na construção dessa nova fase, né, da startup. E lembrando que, assim, as rodadas de investimento também são fases, né? A gente tem as startups que às vezes estão numa rodada seed, depois uma rodada série A, série B, série C. Então, até essas rodadas de investimento, nesses estágios diferentes, elas são diferentes, elas são tratadas de forma diferente, né? O que a gente chama de cap table, que são os sócios que estão na sociedade, normalmente vai aumentando a quantidade, você tem que ter um cuidado maior. Então, é uma série, né, de pontos a se pensar que um advogado vai conseguir facilitar muito, né, toda essa compreensão e essa estruturação do investimento. E à medida que vai crescendo, vão crescendo as complexidades. Vão crescendo as complexidades, mas é um problema bom, digamos, né? É o problema que todos nós queremos, né? Exato. A Azevedo 7 está no mercado há mais de 50 anos, a gente apoia o empreendedorismo desde sempre, está no nosso coração, está no nosso DNA. E a gente acredita muito no sucesso desse evento, que está maravilhoso, né? Super bacana. Queria agradecer ao Estúdio 767, que está aqui, montou um estúdio super bacana no Web Summit. E queria pedir para o final, para cada um de vocês contarem um caso que foi marcante para vocês nessa área. De repente, uma experiência que você já teve, né, pessoal, de um lado, de outro. Começar pelo Gui, a Ana termina. Um caso marcante que eu posso contar, eu acho que durante esse processo que a gente estava fazendo dentro de uma empresa, né, que a gente estava realmente pensando, preparando essa empresa para essa rodada de investimento, a gente identificou que literalmente todos os contratos estavam sem a devida proteção com relação ao produto. A empresa, no final das contas, se a gente fosse tirar a foto ali naquele momento, a gente poderia dizer de uma forma, vamos dizer assim, crua e direta, de que ela não tinha um produto, que não era dela. Ela estava zero resguardada. E a partir dali a gente fez todo um processo, tanto frente para fazer a proteção frente ao INPI, para fazer o registro e correr atrás disso, para trazer essa garantia,
mas também corrigir todos os contratos a tempo e modo, de forma que na hora que foi feita a DU e a empresa foi passar por esse processo, isso não foi um risco, isso não foi apontado e o problema estava resolvido. Ainda preservou a confidencialidade. Tá vendo? Muito interessante. Bom, no meu caso, eu tô no escritório há mais de 10 anos e eu sempre tive essa experiência, né, de atender várias empresas, várias startups durante esse tempo. E em determinado momento eu falei assim, gente, eu preciso conhecer o outro lado da mesa para melhor atender os meus clientes. Então, eu fui para o outro lado da mesa, fui para ser jurídico de uma startup, né, que estava aí na sua série B já, para entender as dores e desafios e, de fato, me tornar uma profissional melhor, né, para atender os meus clientes e entender a mentalidade mesmo do empreendedor ainda mais. E, alguns aprendizados, né, que eu tirei desse tempo. Primeiro, o diferencial do advogado nesse momento é entender muito bem o negócio e o produto do cliente, da startup, do empreendimento. Isso faz toda a diferença. Não só para melhor atender eles, mas nas rodadas de investimento, na forma de desenhar os contratos de investimento, os acordos de acionista, as negociações. Isso, para mim, é assim, fundamental. E a segunda coisa é o que a gente já tanto falou, que é o colocar ordem na casa. Né? Chega num momento, principalmente de uma série B, que já é um estágio um pouco mais avançado de investimento, que se a casa não está organizada, às vezes você chega a perder investidor, né? Por essa desorganização, por não ter as informações necessárias, dependendo do tipo, né, de startup, do tipo de empreendimento, licenças, né? Eu brinco que assim, não tem negócio fácil. E às vezes você vai desenvolver um produto que atualmente nem é autorizado, digamos, por lei. A gente tem um exemplo da Uber, né? Então, você ter a casa bem organizada, sabendo os seus desafios, por mais que eles existam, faz toda a diferença e traz uma segurança muito maior na hora de procurar e conversar com o investidor. Olha, sei que existe esse desafio, sei que existe essa irregularidade por conta, às vezes, né, da lei não ter acompanhado o desenvolvimento, mas estamos lidando da forma tal, tomamos as seguintes precauções e etc. Então, esses dois aprendizados, para mim, assim, ficaram e eu tento trazer para todas as operações que a gente faz agora. Legal. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau.